Modern foi um jogo que eu já falei bem brevemente em um vídeo antigo aqui do canal, que eu não recomendo vocês verem porque meus vídeos antigos eram bem ruins. Não que hoje em dia eles sejam bons, mas pelo menos são assistíveis. E isso não é importante, eu tô falando isso aqui pra deixar essa curiosidade pra vocês. Enfim, vamos pro jogo. Imagina, você é uma mãe que acabou de perder o seu marido e agora precisa se virar para poder cuidar dos seus 2 filhos, enquanto criaturas tentam a todo custo matar você e seus filhos. E com esse começo nós iniciamos o game. Modern começa com uma cutscene mostrando 2 crianças paradas olhando para um túmulo, o que é um bagulho bem mórbido parando para pensar. Logo depois nós vemos outra cutscene, e dessa vez nós estamos embaixo de uma cama, escondidos, e uma criatura abre a porta e começa a procurar pelo quarto até que ela para na nossa frente e deixa cair uma cabeça. E finalmente, depois de toda essa enrolação, Modern finalmente começa. Nesse jogo nós jogamos na pele de Mary, uma mãe que se encontra em uma situação bem difícil, pois o seu marido Jack havia recentemente tirado a própria vida, deixando ela sozinha para cuidar de seus 2 filhos, Kyle e Kyla. E sim, aquelas 2 crianças do começo eram o Kyle e a Kyla olhando para o túmulo do seu próprio pai. Enfim, no seu apartamento, Mary recebe algumas mensagens no seu celular. As primeiras foram do Dr. Hughes, receitando algumas pílulas para Mary, já que pelo que tudo indica, depois do desvivamento do seu marido, a Mary começou a ter vários problemas de insônia, e devido a essa insônia, ela começou a consumir 3 remédios receitados pelo Dr. Hughes. Um azul, um verde e um vermelho para tentar melhorar o seu problema. E outro personagem que também surge nesse começo é o Carl, que é o irmão do Jack. De início ele não vai ter tanta importância, mas ao passar das noites ele vai ser bastante útil para poder revelar mais sobre a história de Modern. E sim, eu falei noites, porque em Modern os acontecimentos são divididos por noites, em que geralmente a Mary acorda, faz algumas tarefas, coloca as crianças para dormir e vai dormir também, e passa para a próxima noite. Eu só quero explicar isso para ninguém ficar confuso quando eu ficar falando sobre noites aqui nesse vídeo. Mas dito tudo isso, vamos voltar pro jogo. No meio da noite, a Mary acorda ouvindo barulho no sofá, e quando ela vai ver, eram seus filhos que tinham ligado a TV. Porém, quando Mary confronta os dois, eles dizem que quem estava assistindo TV era o Tommy. E quando a Mary questiona quem diabos era Tommy, as crianças levam ela até um duto de ventilação onde tinha apenas um rato dormindo. E vendo isso, a Mary segue o exemplo, coloca seus filhos para dormir e vai dormir também. Na próxima noite, Mary recebe uma mensagem do Dr. Hughes, avisando que as pílulas verdes não deveriam ser consumidas e se caso ela tivesse tomado alguma pílula verde, ela deveria ir imediatamente para o hospital. Mas a Mary ignora as mensagens do doutor e apenas continua suas tarefas. Durante a noite, algumas coisas estranhas começam a acontecer, como um brinquedo sendo pulsado para debaixo da cama e algumas cutscenes que podem surgir de vez em quando mostrando uma criatura dentro de um bunker. Indo para a próxima noite, a Mary recebe uma mensagem de uma vizinha chamada Amy. A Amy fala para a Mary que ela tem ouvido uns barulhos de alguém andando pelo prédio, procurando por alguma pessoa. E algumas vezes esse estranho ficava até mesmo parado olhando para a porta dela e dos outros vizinhos. Mas mais uma vez a Mary apenas ignora a mensagem e deixa tomar um pouco de chá para poder se acalmar um pouco. Nesse momento surge o Carl, o irmão do Jack, mandando mensagem para ela falando sobre um tal de Tommy. Nesse momento nós finalmente descobrimos que Tommy era o nome de um terceiro filho que a Mary e o Jack iriam ter, mas que devido a algumas complicações médicas, a Mary precisou fazer um aborto espontâneo pelo seu próprio bem. Mas a conversa dos dois é logo interrompida pelo Kyle e pela Kyla, que pedem para poder brincar um pouco com a mãe de esconde-esconde. E eu não vou ser o único que tomou susto com esse momento não. Brincando mais um pouco, ela recebe uma mensagem do gerente do prédio, avisando que devido a problemas no gerador principal de energia, alguns quartos podem perder a energia de vez em quando. E quando isso acontecer, a Mary deveria ir até um fusível e reiniciar a energia. Logo depois dessa conversa, o Kyle é atacado pela mesma criatura de antes, mas a Mary consegue espantá-lo com o flash do seu celular, conseguindo assim salvar o seu filho. Depois disso, ela ouve batidas na porta e encontra uma planta na entrada, recebendo logo em seguida uma mensagem da funerária responsável pelo enterro do seu marido. A funerária diz que foram eles quem mandaram essas plantas para ela, como uma forma de celebrar o seu primeiro funeral com a ausência deles. Parando para pensar, isso é uma atitude bem babaca, eu diria. Enfim, depois de acordar mais uma vez na noite, nós recebemos mais uma mensagem da Amy, completamente desesperada, falando que na noite anterior alguém ficou parado na frente da sua porta a noite toda. E para piorar, ela também notou que alguns vizinhos estão desaparecendo de repente. Só que mais uma vez a Mary ignora as mensagens dela e decide regar um pouco a sua planta.
Após perceber que a criatura havia notado, Mary pega uma chave de fenda e conserta o alarme da sua casa. Que eu esqueci de falar, mas esse alarme estava quebrado. Desculpa. Até que um dos vizinhos vai na entrada do quarto dela, porém ele é atacado e morto pela criatura. A partir daqui, a tensão realmente começa. Na noite seguinte, Mary começa a receber mensagem de um número desconhecido, e aquela mesma criatura de antes volta, utilizando os tubos de ventilação da casa para poder atacar o Kyle e a Kyla, e cabe a Mary proteger os seus 2 filhos. Nesse meio tempo, alguns vizinhos começam a mandar mensagens reclamando do barulho de crianças gritando que vinha do quarto da Mary, mas mesmo com todos esses problemas, ela consegue proteger os seus filhos e sobreviver a mais uma noite. Na noite seguinte, a Mary decide colocar algumas barricadas nas janelas e nos dutos de ventilação. Porém, a criatura não desiste e começa a arrebentar as janelas e os tubos. E Mary agora precisa salvar os seus filhos e recolocar as barricadas que a criatura tirou. No fim, a Mary consegue salvar mais uma vez os seus filhos e na noite seguinte, ela começa a ter alucinações com um monstro. E vocês lembram que eu falei que o Carl seria útil mais para frente na história? Então, esse momento finalmente chegou. No meio da noite, através de algumas mensagens que ele manda para Mary, a gente descobre toda a verdade. O Tommy não foi morto. Ele na verdade foi preso pela Mary em um quarto dentro da casa. E o motivo foi porque ela tinha vergonha do próprio filho, que tinha nascido com algum tipo de deformidade. E sim, aquele monstro que fica atacando as crianças é o Tommy. Essa notícia também revela o motivo do Jack ter tirado a própria vida. Ele provavelmente se sentiu muito culpado pelo que tinha feito com o próprio filho e, não aguentando a culpa, decidiu acabar com si mesmo. Além dessas revelações, o Carl também aproveita para poder ligar para a polícia para eles prenderem a Mary. Com todos esses problemas, adivinham o que a Mary decide fazer? Dormir e no dia seguinte tomar um banho. Eu amo como essa mulher simplesmente liga o foda-se pra tudo. Não sei porque eu só acho muito foda isso. Enquanto estava no banheiro, o outro monstro consegue entrar dentro da casa e liberta o Tommy. E se essa altura do campeonato não ficou claro para vocês, esse monstro magrelo aí é na verdade o Jack, que de alguma forma voltou à vida na forma de um demônio em busca de vingança. Nesse momento, a Mary pega a antiga arma do marido e parte para cima do Jack e do Tommy. Nessa parte, o jogo se divide em 2 finais. O primeiro é onde nós salvamos o Kyle e a Kyla e matamos o Tommy. Nesse final, a polícia chega na nossa casa e prende a Mary, mesmo com investigações provando que não foi ela quem matou os outros vizinhos. Enquanto o Kyle e a Kyla, os dois vão morar com seu tio Carl a partir de agora. O segundo final acontece quando a Mary mata o Tommy, o Kyle e a Kyla, e depois tira a própria vida ao ouvir as sirenes da polícia. Nesse final, os corpos das crianças são enterrados próximos do corpo do pai, e o laudo da polícia conclui que a Mary teve um surto psicótico devido ao uso excessivo de remédios. Porém, assim como o outro final, as investigações também confirmam que a Mary não teve nada a ver com os assassinatos dos outros vizinhos do prédio. Bom, com isso nós terminamos a história de Mother, que com certeza foi um dos melhores jogos de terror que eu já vi. Toda a tensão criada por ele é muito boa, e foi por esse e outros motivos que eu quis trazer esse jogo mais uma vez aqui pra vocês no canal. Já que no vídeo antigo eu falei muito rápido e sem explicar direito a história desse jogo. Mas enfim, espero que tenham gostado, fiquem bem e tchau!